pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Essa é a semana da Independência do Brasil. Nessa semana, você vai estudar com a gente muita coisa legal sobre essa data tão importante. Como sempre, teremos muito conhecimento para que você estude e aprenda aqui com o nosso time de professores. E olha só algumas imagens que a galera esperta e inteligente do Vem Aprender mandou aqui pra gente. Muito bem, pessoal! Continuem estudando e enviando fotos e vídeos aqui para nós. Mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças do 4º e 5º ano, preparados para desvendar mais um pouquinho esses encantos da matemática? Então vamos lá, porque cada vez que a gente aprende e lembra, a gente fica cada vez mais esperto e a matemática amplia nossos horizontes. Então hoje nós vamos ver uma coisa muito legal. Veja qual é o objetivo da nossa aula. Expressar a probabilidade de um evento aleatório em diferentes situações. Que será que quer dizer isso? Então, para começar nosso cálculo de probabilidade, eu trouxe para vocês uma situação. Vamos acompanhar? 3 profissionais, um agrônomo, um biólogo e um engenheiro civil, cada um deles plantou 10 mudas de árvores. Sobreviveram 9 plantadas pelo agrônomo, 5 plantadas pelo biólogo e 2 pelo engenheiro civil. Dos 30 vasos, escolheu-se apenas uma muda ao acaso e verificou-se que ela sobreviveu. Se ela sobreviveu, qual é a probabilidade de ter sido plantada pelo engenheiro civil? Então agora nós vamos ver aí a probabilidade, a chance de algo estar acontecendo, qual é a condição para que algo possa acontecer. Então nós temos uma situação onde 3 profissionais fizeram um plantio. Então, dos plantios das mudas que eles fizeram, nós tivemos que apenas 9 que sobreviveram, que ficaram bonitas lá, plantadas pelo engenheiro agrônomo, apenas 5 pelo biólogo e 2 pelo engenheiro civil. Então, o que nós vamos fazer agora? Olha, a professora trouxe essas tampinhas para representar todas essas plantas, todas essas mudas que sobreviveram, que nasceram. E nós vamos estar aqui colocando para cada um, representando a quantidade de cada um. Primeiro, eu juntei todas elas que sobreviveram. Juntei as do engenheiro civil com as do biólogo e também a do engenheiro agrônomo. Então, estão todas juntas. Vamos primeiro contar com a professora quantas dessas mudas sobreviveram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos aqui 16 vasos, 16 mudas que conseguiram ficar
firmes e fortes, né? Então agora nós temos um total de 16. Esse vai ser o meu campo amostral, a minha quantidade total. Eu vou usar essa palavra para vocês saberem que são somente essas mudas que nós vamos poder utilizar. E agora nós vamos distribuir, então. Aqui está o total das 16. A professora até colocou aqui uma tabelinha onde tem 16 espaços, porque é a quantidade de plantas no total que nasceram. Então, o engenheiro agrônomo nasceram 9 plantas dela, 9 mudas. Então, vamos colocar uma tampinha representando cada uma delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui estão as 9 mudas do engenheiro agrônomo. Agora, vamos colocar do biólogo. Do biólogo foram 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui estão as 5. E a do engenheiro civil, apenas as 2 mudas. Então, aqui nós temos a representação da quantidade de mudas de cada um deles. Continuando o nosso problema, dizia que se pegasse ao acaso uma dessas mudas para pôr no vaso, qual desses profissionais teria a maior chance, a maior probabilidade de ter a sua muda escolhida para fazer esse vaso? Então, para calcular isso, olha o uso da matemática aqui que nós precisamos fazer. Então, nós tínhamos no total 16 mudas que conseguiram, que estavam bonitas, que podiam ser feitos os vasos. Então, nós vamos representar aqui os 16 no total. E nós vamos contar aqui quantas mudas foi do engenheiro agrônomo. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mudas, num total de 16 ao todo. Então, aqui nós temos o registro, num total de 16 mudas que nasceram, 9 delas foram plantadas pelo engenheiro agrônomo. Então, agora nós vamos registrar também a probabilidade de ser do biólogo. Nas 16 que nasceram, do biólogo teve 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está do biólogo, 5 mudas em 16. Finalizando, nós temos o engenheiro civil. O engenheiro civil, das 16 mudas que nasceram, apenas 2 foi dele. Então, ele tem 2 em 16. Então, agora nós podemos analisar essa situação. Qual desses profissionais vai ter a maior chance, a maior probabilidade de que seja escolhida uma muda dele? Olhem os números que vocês vão ver com a professora. Ah, eu sei que vocês sabem. Se eu tenho no 16 o total de mudas, claro que 9 é uma quantidade maior. Então, a probabilidade que seja escolhida uma muda do engenheiro agrônomo é 9 em 16. Então, a probabilidade é maior porque ele tem um maior número de mudas que estão na disputa, enquanto que o biólogo das 16 ele tem apenas 5, e o que tem menos probabilidade que seja escolhida é a do engenheiro civil, porque das 16 apenas 2 mudas são deles. Então, aqui nós vemos que quanto maior a quantidade que temos, é a maior a probabilidade que isso aconteça. Vamos ver como é que a professora registrou e vamos sistematizar isso acompanhando aí na telinha. Então, ali está o engenheiro com as mudas que ele plantou, com as 9, o biólogo com 5 e o engenheiro civil com as 2.
Então, isso que nós representamos aqui também está representado ali. Olha, todas as mudas, então, das 16, 9 em 16 são do agrônomo, 5 em 16 são do biólogo e do engenheiro civil, 2 nas 16 plantadas. Vocês sabem que nós podemos ler essas frações 9 16avos, 5 16avos e 2 16avos. Então, agora vamos acompanhar e fazer uma outra situação para nós descobrirmos qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de um evento acontecer aleatoriamente. Isso quer dizer, sem escolhas, ao acaso. Uma urna contém 20 bolas numeradas de 1 a 20. Sorteando-as, uma das bolas, qual é a probabilidade de sair um número par? Qual é a probabilidade de sair o número múltiplo de 3 e qual é a probabilidade de sair o número par múltiplo de 3? Então, para que a gente possa resolver isso, a professora trouxe para vocês aqui as bolinhas, todas elas numeradas. Então, as bolinhas estão numeradas de 1 até o 20. Nesse espaço amostral que a professora trouxe a vocês, nós temos números pares e números ímpares. Então, primeiro nós vamos calcular qual é a probabilidade de que essas bolinhas sejam colocadas numa urna e, ao acaso, seja sorteado um número par. Então, para que isso aconteça, então temos um total de 20 numeradas, eu vou tirar as bolinhas ímpares. Então, eu estou tirando o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19. Então, ficou aqui no nosso quadro somente as bolinhas de números pares. Então, nós tínhamos um total de 20 bolinhas. E agora, qual é a probabilidade que seja somente bolinhas com números pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vamos anotar aqui no quadro para que a gente possa estar acompanhando. Então, nós tínhamos um espaço de 20 bolinhas ao todo. Essa era a quantidade total. A professora tirou as bolinhas ímpares, ficou apenas as bolinhas pares. E nós temos 10 bolinhas numeradas com o número par. Então, a probabilidade que eu possa sortear desta urna uma bolinha par é de 10 em 20, ou a metade. Vocês perceberam que a metade das bolinhas são pares. E nem precisa a gente pensar muito, eu tenho certeza que vocês sabem qual é a probabilidade que saia um número ímpar. Isso mesmo, é a mesma probabilidade, porque nós temos a mesma quantidade de bolinhas ímpares também. Então, em cada 20 bolinhas, 10 são pares e 10 são ímpares. Ou ainda, a cada sortear 2 bolinhas, eu tenho a chance de que uma seja par. Vamos para outra condição. Só que agora, para outra condição, eu preciso colocar novamente essas bolinhas, porque agora ela pede que sejam múltiplos de 3. Vamos pôr o 19, vamos voltar com todas as bolinhas ímpares aqui no nosso quadro. Então, aqui estão, juntando novamente todo o meu espaço aqui de probabilidade, o meu espaço amostral para contar novamente. Então, aqui nós temos bolinhas numeradas novamente de 1 a 20. Neste grupo, nesse universo de bolinhas, quais delas são bolinhas múltiplas de 3? O que é mesmo múltiplo de 3, lembram? Isso é o resultado da multiplicação do 3. Então, lá que nós estudamos a tabuada, são os múltiplos do 3. Então, agora nós vamos deixar nesse espaço somente essas bolinhas. Então, eu vou deixar 3... mais? Vamos falando com a professora. 6, muito bem. Agora, o 9, o 12, o 15, o 18. Acertaram aí com a professora a contagem? Então, aqui estão agora os múltiplos do 3.
Então, qual é a probabilidade de que ao sortear uma dessas bolinhas neste contexto, nessa quantidade de bolinhas, saia um número múltiplo de 3? Vamos contar quantos nós temos? Lembrando que nós temos no total, eu preciso sempre representar essa quantidade total. No total eram 20 bolinhas. A professora já separou e deixou aqui somente os múltiplos de 3, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos a probabilidade que seja 6 bolinhas num grupo de 20. Então, ao sortear nesse grupo, 6 para 20, os 6 vinteavos na hora de sortear. Então, agora vamos ainda para outra condição que restringia, tem mais uma condição aqui no meu sorteio, na minha escolha, na minha probabilidade. E agora, qual é a probabilidade de sair o número par múltiplo de 3? Agora é múltiplo de 3, mas ele tem que ser também par. Opa, então não posso contar com todas essas bolinhas, eu preciso ainda retirar algumas, porque aqui estão os múltiplos de 3, mas o 9 não é par, então eu vou tirar o 9. O 15 também não é par, então ele vai sair. Quais são, então, agora nessas condições, a probabilidade que eu escolha uma bolinha que seja ao mesmo tempo múltiplo de 3? Ah, faltou a professora tirar um aqui, né? Esquecemos de tirar o 3 também, olha aí. Tirar, de nós contarmos e retirar ao acaso, aleatoriamente, uma bolinha múltiplo de 3 e que seja par, somente agora o 6, o 12 e o 18. Então, agora das 20 bolinhas que era todo o meu espaço amostral, nessas condições das 20 bolinhas, eu tenho apenas 3 que satisfazem esta condição, que são os números múltiplos de 3 e par ao mesmo tempo. Então, aqui nós estamos fazendo novas condições para que aconteça este evento. Então, nós estamos fazendo uma probabilidade. Vamos sistematizar isso? Acompanhe aí com a professora. Então, nós tínhamos os números pares. O 2 que ficaram a princípio, 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, 18 e 20. Os múltiplos de 3 que nós deixamos, todos eles ali, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e o 18. Mas no final, olha, de todos eles que estão lá, que estão em vermelho, apenas os que permaneceram aqui na nossa bancada. Somente os múltiplos de 3, mas que também são par. Então, essa é a condição para que esse evento possa acontecer, esta escolha, esse sorteio possa acontecer dessas bolinhas, ok? Vamos ainda fazer mais uma brincadeira para a gente testar e brincar com a probabilidade? Então, agora vamos para outra situação onde a gente pode ver um evento acontecer aleatoriamente. Então, aqui está a Ana. A Ana é uma criança investigadora que adora se autodesafiar, assim como vocês, tenho certeza que gostam disso. Hoje ela está brincando de cara e coroa e ela pegou 3 moedas do seu cofrinho e vai lançar essas 3 moedas que está aqui ao acaso, sem ver o que vai acontecer. E ela vai estar registrando as possíveis combinações que isso pode acontecer. Então, a Ana pegou as moedas, jogou e nós vamos ver agora quais foram os resultados que ela obteve ao jogar essas moedas. Então, aqui nós temos na primeira jogada as 3 moedinhas que caíram, as 3 ficaram com a cara da moeda, essa parte da moeda virada para cima. Numa segunda chance que ela teve, numa segunda oportunidade de jogar, ficou 3 coroas. Notem que foram diferentes combinações. Outra jogada que ela fez, uma moeda ficou cara, a outra cara e uma só virou coroa. Em outra jogada, uma coroa e uma cara. Vocês estão vendo quantas possibilidades diferentes, quantas combinações diferentes nós podemos ter? Em outra jogada saiu uma cara, coroa e a cara. Em outra ainda, coroa, cara e coroa. Em outra jogada ela conseguiu obter uma cara, uma coroa e uma coroa.
E numa última jogada que ela registrou, apareceu coroa, cara e cara. Olha quantas possibilidades diferentes a Ana conseguiu registrar. Então foram registradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades diferentes apenas com a combinação de 3 moedas que a Ana tinha pego no seu cofre. Então, quanto mais moedas nós tivermos, nós podemos criar novas possibilidades e ainda podemos fazer novos eventos com outras brincadeiras ou com outros joguinhos que a gente tenha para ver o que pode acontecer. Então, aqui está o registro da Ana com as combinações que ela teve ao fazer esse desafio. Então, vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo, aprendemos sobre a probabilidade hoje? Expressar a probabilidade de um evento aleatório em diferentes situações. Então, nós podemos buscar diferentes situações para expressar essa probabilidade, essa condição de algo acontecer aleatoriamente, ao acaso, sem que a gente possa estar interferindo. Então, esse era o objetivo da nossa aula. E agora? Vocês também têm uma tarefa para fazer. Então, pegue na sua escola a tarefa mandada pela sua professora, que a professora está propondo esse desafio para vocês fazerem também em casa. Na sua casa, faça uma competição com seus familiares, usando moedas para ver as possibilidades que vocês encontram. Use quantas moedas vocês quiserem. E uma coisa bem importante, anotem da maneira que vocês quiserem fazer esses registros. Pode ser escrevendo, pode fazer os desenhos, mas deixe registrado todas as possibilidades que vocês conseguirem, ok? Então, confio em vocês que vocês vão fazer uma atividade bem tranquila, bem caprichada e continue estudando sempre. Lembre que a matemática está presente em todos os momentos da nossa vida e conhecer a matemática é muito importante para todos. Beijos e até a próxima aula! Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela e estou aqui para mais uma aula desta semana de Língua Portuguesa. O que nós vamos precisar hoje? Nesta aula, o material de sempre, né? Caderno, lápis, borracha e concentração. Vocês fizeram a tarefa? Acompanhem lá na tela. Vocês tinham que identificar o nome daquelas figuras. Mesa, anzol, princesa, buzina, aranha, bicicleta, estrela, pássaro, jarra e carroça. Então, a primeira, mesa, né, com S, o mesa que tem som de Z também, mas se escreve com S, anzol, com Z, princesa, buzina, aranha, bicicleta, pássaro, com 2 S's, olha o acento, estrela, jarra, com 2 R's, e carroça, também com 2 R's. As mesmas palavrinhas vocês tinham que identificar lá no caça-palavras. Mesa, buzina, princesa, pássaro, jarra, aranha, bicicleta, carroça, estrela, anzol. Terminou. Se você identificou todas, parabéns. Se você não identificou, arrume, faça a tua tarefa, deixe ela completinha. Então, escreva a sua data lá no seu caderno. Hoje é dia 11 do mês de setembro de 2020. Escreva seu nome completo e aula de língua portuguesa. Os objetivos da nossa aula de hoje: identificar a função na leitura e usar adequadamente na escrita os sinais de pontuação.
Vamos recordar? Vocês já estudaram lá na escola, aqui nas aulas do Vem Aprender, já fizeram várias atividades, mas os sinais de pontuação, às vezes, são um pouco difícil de reconhecer aonde ele é empregado corretamente. Então, nós precisamos de atividades, exercícios para aprender bem como usá-los. Olha só como os sinais de pontuação são importantes. Vejam esse exemplo, ó. Uma frase, dependendo da pontuação, pode ter vários significados. Vejam esses exemplos. Olha a primeira imagem. Este juiz é inocente. Na segunda imagem, este juiz é inocente. As palavras são as mesmas, mas os sinais de pontuação modificam toda a frase. Vejam que, na primeira, o advogado indica ao juiz que tal sujeito é inocente. E na segunda imagem, o advogado afirma que o juiz é que é inocente. Viram, crianças, como o sinal de pontuação, no caso deste exemplo, a vírgula, muda todo o sentido de uma frase? Por isso que você precisa aprender a usar corretamente. Olha essa história. A confusão da herança. Um homem muito rico, sem filhos, sentindo-se morrer, pediu papel e caneta e escreveu assim. Olha o bilhete que ele deixou. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Olha que confusão! Você consegue entender para quem esse homem deixou a herança? O que falta na escrita? O pobre homem começou a escrever o bilhete, não teve tempo de colocar a pontuação e morreu. Pensem, crianças, na confusão que gerou, essa escrita sem os sinais de pontuação. Cada pessoa queria ser beneficiada. Veja só como que a irmã pontuou o bilhete. Ela escreveu assim, ó, deixo meus bens à minha irmã. Ponto. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Ou seja, a irmã quis se favorecer e fez a pontuação para que a herança ficasse para ela. Mas o sobrinho também puxou a farinha para o lado dele, né? Olha como ele pontuou o bilhete deixado pelo tio. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, o sobrinho, quis a herança para ele e pontuou o bilhete sem mudar nenhuma palavra, só com os sinais de pontuação, a herança seria para o sobrinho. E o padeiro, então? O padeiro também foi esperto. Olha como ele pontuou o bilhete deixado pelo homem. Deixo meus bens à minha irmã? Ponto de interrogação. Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Ele queria receber, E nada dou aos pobres. Então, o padeiro pontuou, a modo de se favorecer da herança do homem. Então, o mais esperto dos pobres ali, dos descamisados, o que aconteceu? Ele pediu uma cópia do bilhete e fez a seguinte pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, este homem também esperto, fez a pontuação adequada
tentando ganhar a herança. Viram, crianças? Será que vocês prestam atenção nos sinais de pontuação quando estão escrevendo seus textos? Olha como eles são importantes. Nesta frase ali, ó, a professora colocou 3 exemplos para a gente relembrar os sinais de pontuação. Deixo meus bens para minha irmã. Usamos o ponto final. Deixo meus bens para minha irmã. Se eu uso o ponto de interrogação, eu faço uma pergunta. A mesma frase com um ponto diferente muda o sentido. E na última frase, o jamais, o não, né, que expressam um sentimento, a negação, uma expressão aí na voz, então uma intensidade. O que é? Esse ponto é o ponto de exclamação, certo? E a vírgula? Os sinais de pontuação até é fácil, né? A gente já sabe bem. Mas e a vírgula? Você sabe quando usá-la? Quando que eu uso que fica correto? Vamos aprender um pouquinho. A vírgula, em uma das situações, ela é usada para enumerar diversos itens. Veja o exemplo. Um homem rico deixou a herança para sua esposa, seus filhos, pais e afilhados. Ou seja, a vírgula foi usada 2 vezes. Por quê? Para fazer essa enumeração de itens. Quando ele cita a esposa, é uma citação. Os filhos é outra. Pais, afilhados é uma 4ª citação, uma 4ª enumeração, no caso. Por que não foi usada? Porque é a última, né? E aí a gente usa a palavrinha e, mas nas demais a vírgula é usada. Vamos ver outra situação que nós usamos a vírgula. Para isolar na frase uma explicação sobre um termo usado anteriormente. Olhem só o exemplo. Um homem rico, que não possuía filhos, deixou sua herança para os pobres. Olhe as palavras que estão entre vírgulas. Que não possuía filhos. O que é isso? Que não possuía filhos é uma explicação sobre o homem rico. É uma informação a mais. Por isso, ela está entre vírgulas. Se eu não colocasse essa parte, que não possuía filhos, a frase seria a mesma. Um homem rico deixou sua herança para os pobres. Eu ia entender? Ia. Mas na escrita, né, que foi detalhado uma explicação sobre esse homem rico, então essa informação vai entre vírgulas. Sempre que você for fazer isso no seu texto, nas suas frases, você precisa usar a vírgula. Outra situação do uso correto da vírgula é para indicar o término de uma ideia. Olhem o exemplo. O padeiro pediu uma cópia do testamento. Então aí é uma ideia. Estava desconfiado da índole do homem rico. Tá? Então o padeiro, né, que tinha uma conta a receber, qual que era a ideia? Ele foi lá e pediu uma cópia do testamento. Então esta é uma ideia. E aí depois a segunda, estava desconfiado da índole do homem rico. Tá? Então aqui essas 2 situações são separadas pela vírgula. E mais uma, para separar termos que indicam a quem uma fala está sendo dirigida. Olha só, neste exemplo, por último chegaram os descamisados da cidade. Eu quero que vocês prestem atenção na continuidade ali, ó, onde está em preto. Um deles, vírgula, o mais sabido, interpretou o testamento. Vejam só. Para separar termos que indicam a quem uma fala está sendo dirigida. Vejam só. Um deles, o mais sabido. Quem é o mais sabido? Era um deles. Então, essa informação está ali separada por vírgulas, né, para indicar de quem que a quem essa fala estava sendo dirigida. Ok, crianças?
A vírgula, ela tem um poder, né? Vocês viram nesses exemplos que a professora trouxe, que ela muda a frase, que ela pode mudar até o sentido. Mas vejam, aqui é uma brincadeira, tá? Meninos e meninas, eu quero que vocês leiam a frase e pensem, depois da qual palavra vocês colocariam a vírgula. Está faltando uma vírgula nessa frase. Leiam lá. Descobriram, crianças, aonde vai a vírgula? Vejam bem. Se o homem soubesse o valor que tem uma mulher, andaria de 4 à sua procura. Onde vai a vírgula? Bom, se você é menina, eu aposto que você colocou a vírgula depois da palavra mulher. Veja só como fica a frase com a vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem uma mulher, andaria de 4 à sua procura. Mas, se você é homem, eu acho que você não colocou a vírgula no mesmo lugar. Olha só, depois da palavra tem, veja como fica a leitura. Se o homem soubesse o valor que tem, uma mulher andaria de 4 à sua procura. Né? Então, é a mesma situação lá da herança do homem rico. Né? Uma brincadeira para vocês verem o quanto o uso da vírgula pode mudar o sentido da frase. Além dos pontos, além da vírgula, nós também estudamos, né, e precisamos estar sempre atentos ao uso dos 2 pontos. Os 2 pontos são usados para indicar a fala de um personagem nas histórias. Lembram dessas situações? Vocês até fizeram uma reescrita para trabalhar com a questão do discurso direto e indireto. Então, sempre que um personagem vai falar, a gente indica usando os 2 pontos. Olha o exemplo. A sua irmã falou, 2 pontos. A herança é minha. Tá? Então, aqui, um primeiro exemplo do uso dos 2 pontos. Outra situação, os 2 pontos são utilizados para anunciar uma citação. Olha o exemplo. Bem diz o ditado, 2 pontos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se eu for fazer uma citação, né, de um provérbio, se eu for citar a fala de alguém, eu uso os 2 pontos. Outra situação que os 2 pontos são usados é para introduzir um esclarecimento ou explicação a respeito de algo já mencionado anteriormente. Olhem o exemplo. O homem era assim mesmo. Não se preocupava com seus bens. Ou seja, vai citar ali, vai fazer uma explicação sobre por que o homem era assim mesmo. Assim mesmo como? Ele não se preocupava com seus bens. Resultado, criou a maior confusão. Em resumo, a herança foi dividida entre eles. Tá? Então ali, sempre que eu for introduzir um esclarecimento, uma explicação, eu indico com os 2 pontos. E, num outro jeito, assim, também bem comum de ser usado, os 2 pontos, para enunciar uma enumeração. Ou seja, olha o exemplo. A herança foi dividida com seus familiares. Dividida com, ali faltou um espacinho. Dividida com seus familiares, irmãos, tios e sobrinhos. Então, vai fazer essa citação e vai enumerar as pessoas que receberam a herança. Então, eu coloco os 2 pontos e aí as citações separadas por vírgula. E mais um outro sinal, né, que vocês também já aprenderam. Este é o travessão. Lembram que o travessão é um sinal de pontuação, usado principalmente no início de cada fala do personagem, no discurso direto. Ou seja, quando é a fala do personagem, tá? Olha o exemplo. Então, mas olha só, faltou o acento, né, crianças? Então, a irmã falou, a herança é minha. Olha o travessão antes da fala da irmã, a herança é minha.
Agora nós vamos fazer uma atividade prática. Pegue o seu caderno, que nós vamos fazer uma escrita. A professora vai escrever aqui no cartaz e vocês vão escrever aí no caderno. Esse textinho é uma piada, mas olha só, não foi utilizado nem letra maiúscula, nem sinal de pontuação. Como será que eu vou ler essa piada? Como que eu vou entender? Como é que eu vou entonar a voz? Onde que é a pergunta? Onde que é a resposta, né? Vejam só, na aula de ciências, o professor pergunta ao aluno o que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração. Apagar a luz, ali está sobrando um A. Apagar a luz. Você ficou maluco? Ora, professor, o senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então veja que confusão, né? Vamos organizar esse texto? Então pegue o seu caderno lá e anote, né? Vamos fazer aí a escrita correta desse texto. Então ele é uma piada, né? E assim como todo texto, a gente vai marcar o parágrafo, né? Vamos marcar o parágrafo. A primeira frase é: na aula de ciências. Como que eu escrevo? Inicio com letra maiúscula. Então lá, vou escrever aqui, ó, deixo o espacinho, letra maiúscula, vai escrevendo aí, vai me ajudando. Aula na aula de ciências. Ciências é o nome da disciplina, então eu escrevo com letra maiúscula. Na aula de ciências, olha lá, o professor pergunta ao aluno. E agora, na aula de ciências, o professor pergunta ao aluno. Então, aqui é uma continuidade, né? Vou separar. Ao aluno. E agora, na aula de ciências, o professor pergunta ao aluno. Então, eu estou indicando a fala do professor. Então, nesta ocasião, eu uso o quê? 2 pontos. Isso mesmo. Quem falou 2 pontos, acertou. E como que eu faço agora para indicar a fala do professor? A gente aprendeu, né? Eu uso o travessão. Então, aqui eu vou utilizar o travessão para indicar a fala do professor. Qual é a fala do professor? O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração? Então, é uma pergunta, né? Com letra maiúscula, vamos lá. O escrevi errado. Que se deve fazer quando alguém
está sentindo dores no coração. Então, aqui, como é uma pergunta, eu vou utilizar o ponto de interrogação. Tá? Então, olha como que ficou a frase. O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração? Então, aqui o professor queria uma resposta sobre como que cuidar de uma pessoa que está sentindo dores no coração. Dores no coração pode ser sintomas de infarto, pode ser sintomas de alguma doença, alguma coisa, né, mais grave. Mas o que o aluno respondeu? Então, lá na tela, olha só, sentindo dores no coração, apagar a luz 2 vezes. Ah, então aqui é a resposta do aluno e o professor questiona, certo? Então, como é a fala do personagem, a professora vai escrever na outra linha. Aqui, ó. Então, o que o aluno fala? Apagar a luz. Tá? Então, esta é a fala do aluno. Aí o professor se espanta, né? E responde a mesma coisa. Aqui. Só que o professor, o que ele fala? Então, o aluno responde assim, apagar a luz. O professor fica bravo e diz o quê? Apagar a luz? Como assim? Então, ele faz uma pergunta. Lá na tela, apagar a luz. Aí ele diz, você ficou maluco? Na mesma fala. Então, apagar a luz, aí continua. Você ficou maluco? Mais um pontinho de interrogação. Ou seja, o que apagar a luz vai ajudar uma pessoa que está tendo dores no coração? Aí o aluno responde. O que o aluno responde? Ora, professor, o senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente? Então, olha, ora, professor, a fala do aluno. Ora, vírgula, professor. Ora, professor, o senhor nunca ouviu. Aqui eu posso tanto colocar um ponto e começar uma nova frase, ou eu posso colocar a vírgula, né, para separar aqui, a indicar a pessoa a quem está se referindo. Ora, professor, o senhor nunca ouviu dizer que
olha só, o que a gente aprendeu hoje ali sobre o uso dos 2 pontos. Então, quando eu vou fazer uma citação, eu indico utilizando os 2 pontos. O Senhor nunca ouviu dizer que. O que é que ele falou? O que os olhos não veem, o coração não sente. Aqui. O que os olhos não veem, vírgula, o coração faltou um espacinho. A professora vai terminar aqui no cantinho. O coração não sente. E assim ficou agora a piada, né? Veja como fica mais fácil de ler e de compreender o sentido de cada frase. Acompanhe a leitura aqui com a professora, aqui no cartaz. E aí no seu caderno, para você que anotou. Bom, então na última frase aqui. Ora, professor, o senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente? Então, como o aluno está respondendo o professor e falando do ditado para justificar que ele disse para apagar a luz, na verdade o aluno estava fazendo uma brincadeira, né? Então, a gente terminou ali com o ponto de interrogação. Você conseguiu anotar aí no seu caderno? Vamos fazer a leitura agora do texto para ver como ficou mais fácil, como ficou mais agradável de ler e mais fácil de entender a piada. Então, na aula de ciências, o professor pergunta ao aluno: o que se deve fazer quando alguém está sentindo dor no coração? Apagar a luz. Apagar a luz? Você ficou maluco? Ora, professor, o senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente? Então, crianças, viram só? Relembraram esses sinais de pontuação? Eu sei que nessa semana vocês estão fazendo a avaliação de língua portuguesa. Então, quando você for fazer o seu texto, lá os alunos do 5º ano que vão fazer um texto sobre os medos e os alunos do 4º ano que vão fazer um texto para dar um final, uma continuidade diferente para a lenda, prestem muita atenção. Usem os sinais de pontuação dessa forma, né? Indicando cada situação, se é uma pergunta, se é a fala de um personagem, se precisa separar com vírgulas. Antes de entregar a prova, releia o seu texto, revise, né? Olhe bem para os sinais de pontuação, para o uso da letra maiúscula, faça um texto com capricho, tá? Essa é uma avaliação de toda a aprendizagem que você está tendo nessa quarentena. Na língua portuguesa, essa provinha vai mostrar lá para a tua professora o quanto você está aprendendo. Então, ó, capricha, tá bom? E a tarefa, crianças, vocês vão terminar o caça-palavras. Lá no caça-palavras tem os sinais de pontuação, né, escritos para vocês procurarem, e depois, lá nas palavras cruzadas, tem alguns pontos, né, algumas dicas lá para vocês terminarem de completar. Então, olha só, a professora fez um para vocês. Olha lá, na tela. Exclamação. Então, tem o ponto final, tem o ponto de interrogação, eles estão escondidos aí no caça-palavras. E lá nas palavras cruzadas, também, né, com a indicação das setinhas, vocês vão conseguir finalizar a atividade para entregar para a professora lá na escola. Então, agora, para finalizar a nossa aula, está chegando ao fim, hoje é uma sexta-feira, né, para vocês relaxarem um pouquinho, a professora trouxe uma história do Leia para mim. E essa história
fala de um cachorrinho. Eu sei que vocês, crianças, adoram os animaizinhos. Vejam só o que aconteceu com este cachorrinho. Só voltando aqui, ó. Quem escreveu essa história foi a Loli Acebal e os desenhos foram feitos por Maria Corte. Atenção! Procura-se. Nosso querido cachorro Zasca se perdeu ontem no bosque. Zasca é um Golden Retriever médio, dourado, divertido e brincalhão. Por favor, se alguém o encontrar, escreva urgente para. E ali está o endereço. Gui se queixava tristemente, secando as lágrimas que escorriam por suas bochechas. Ninguém respondeu ainda ao anúncio que a minha mãe colocou. Larga o tablet de uma vez, pediu Lua. Nós vamos encontrar Zasca e devemos nos apressar. Os 5 amigos combinaram um encontro de madrugada, em frente à fonte do Javali. Seguiram o caminho de pedras que conduzia ao bosque, o mais extenso e perigoso de toda a região. Tinham uma missão bem arriscada: localizar Zasca antes que anoitecesse. Para ganhar tempo, decidiram se separar. Gui e Catarina foram para a direita com suas bicicletas de montanha, enquanto Lua, Rô e a cachorra Juno andaram a pé pelo caminho da esquerda. Senhor lenhador, você viu um cachorro que se perdeu ontem no bosque? É um Golden, dourado, divertido e brincalhão, perguntaram Gui e Catarina em uníssono. Ai não, mas essas pegadas lá embaixo, bem que poderiam ser de um cachorro mediano. Sigamos seu rastro, antes que os javalis as pisoteiem. Eu os guiarei. Esta zona é muito íngreme, vocês poderiam despencar. Senhora granjeira, você viu um cachorro Golden que se perdeu no bosque? É médio, dourado, divertido e brincalhão, perguntaram Lua e Rô em uníssono, enquanto Juno levantava as orelhas à espera. Ai não, mas estes pelos que se escondem entre os arbustos bem que poderiam ser de um cachorro dourado. Sigamos sua pista, antes que o vento os disperse e os javalis os farejem. Eu os acompanharei. Esta zona é muito sinuosa e vocês poderiam ficar desorientados. Senhor campista, você viu um cachorro Golden que se perdeu no bosque? É médio, dourado, divertido e brincalhão, perguntaram Gui e Catarina em uníssono. Vínhamos seguindo suas pegadas, mas o riacho as apagou. Ai, não! Mas esses latidos que ouço ao longe, bem que poderiam ser de um cachorro divertido e brincalhão. Sigamos sua melodia, antes que desapareçam na mata e cheguem aos ouvidos dos javalis. Irei com vocês. Esta zona é muito frondosa e vocês poderiam tropeçar. E foi assim que todos os exploradores confluíram em uma clareira cheia de regatos. Ali aproveitaram para se refrescar e descansar, mas também pegaram seus mapas, bússolas e binóculos e não pararam de planejar. Zasca continuava sem aparecer e no céu já despontavam as sombras do entardecer. Todos sabiam que ao cair da noite, aqueles javalis valentes se reuniam na profundeza para comer e brincar. Contam que ali abundam o lodo e o charco e a lama, e que essas bestas porcinas devoram quase tudo. Para cima, exploradores, disse Gui de repente, resolvido.
Se as árvores não nos deixam ver, nos alçaremos por cima do bosque. Preparem-se para trepar. Para o oeste, para o oeste. É preciso ir rápido para o oeste, exclamou das alturas a granjeira, ao descobrir uma poeirada alaranjada na profundeza encharcada. O banquete está a ponto de começar, e daqui vejo o lombo arqueado de um cachorro enterrado. Correndo e pedalando, até não poder mais, os amigos desceram pela mata com muita pressa. A profundeza não estava longe dali, porém o crepúsculo já cobria tudo com sua penumbra cor de carmim. Se não conseguisse chegar a tempo, Zasca morreria, devorado nos maxilares potentes dos javalis mais inclementes. E foi por isso que os exploradores prosseguiram adiante, com ânimo perseverante. À esquerda e à direita, belos pinheiros bordeavam o caminho, mas eles apenas ansiavam alcançar quanto antes seu destino. Feliz foi a surpresa do grupo ao adentrar na profundeza e topar com o cachorrinho, de frente, correndo tão alegremente. Zasca brincava no charco, junto a toda a malhada. Ali brincavam com paus, com galhos, setas e sementes. E como estava claro que o perigo não os espreitava, os exploradores decidiram unir-se ao folguedo, sem preocupação nem medo. Aquela noite, já na cama, Gui e Zasca recordavam as aventuras do dia. Por que você escapou, Zasca? Perguntava Gui, intrigado. Com certeza não queria fugir. Eu sei que você só queria se divertir, correr, saltar, brincar ou, como se diz, jogar. E aí, o anúncio de agradecimento. Obrigada por todas as mensagens de apoio. Zasca já está são e salvo em casa. A Operação Zasca foi um sucesso. Exploradores, sem sua ajuda, isso não teria sido possível. Então, crianças, gostaram da história do cachorrinho? Bem sapeca esse Zasca, não acharam? A nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem, façam a tarefa, caprichem na prova e até uma próxima vez. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, quarto e quinto ano! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Vamos lembrar dos nossos 3 conceitos básicos de ciência para ser um excelente cientista? Conhecimento, experiência e investigação. Então, para ampliar um pouquinho os nossos conhecimentos da aula de ontem, vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos. Circuito elétrico simples. O que é um circuito elétrico simples? Ele tem um gerador, que é uma fonte de energia, fios condutores, que é o caminho dos elétrons, e receptor, que recebe a energia e a transforma de alguma forma, ou seja, acendendo uma lâmpada, ou mesmo na nossa casa, um liquidificador, um eletrodoméstico. Para relembrar um pouquinho desse circuito elétrico, a professora trouxe novamente esse circuito elétrico aqui. Lembra? Então, quando eu clico aqui, eu fecho o circuito, ele fica um circuito fechado e os elétrons passam e acendem a lâmpada. Se eu interromper, ele vai abrir o circuito internamente e a energia, os elétrons param de passar pelo caminho deles ali, que são os fios. Continuando para a retomada da nossa aula de ontem. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas que acontece no interior de diferentes materiais. Numa pilha, uma energia química. Na corrente elétrica que vem da
dos elétrons lá da usina hidrelétrica de Itaipu, né? Que é o que a gente recebe em casa. Mas também, vocês também aprenderam com a professora Silmara que também tem outras fontes que produzem energia, não é? Energia eólica, não é uma delas, energia solar. Então, a gente vai sempre tendo uma fonte, um gerador de energia. Para essa aula, vamos lembrar os nossos objetivos. Vamos lá? O nosso objetivo dessa aula é só um: perceber a importância da eletricidade para os seres humanos. Pensando nisso, a professora hoje vai fazer um teste. Eu não consigo imaginar a minha vida sem energia. Para tudo eu preciso de energia. Não é quarto e quinto ano. Vocês em casa precisam para o quê? Para assistir a aula do Vem Aprender pela TV. Muito bem. A mãe precisa para quê? E o pai? Para lavar a roupa, não é? Para assistir uma TV, para carregar o celular. A nossa vida hoje, nós precisamos da eletricidade e da energia. Então, existem sonhos da humanidade que é ter uma rede elétrica sem fios. Então, trouxe aqui, né, um protótipo de uma turbina de Tesla. Eu vou colocar aqui a bateria, tá? Observem aqui em um desses componentes. Isso. Vou fechar minha turbina. Vou ligar a chaveta. E vamos ver. O que está acontecendo? Uau! Olha aqui. Nessa lâmpada fluorescente, ó, não tem fio, não tem nada. Vamos lá. Olha o que está acontecendo. Uau! Sem fio, a professora está passando energia. Aqui a turbina está passando energia para acender uma lâmpada fluorescente. Como que isso acontece? Né? Isso é possível? Então, agora a professora vai retirar a bateria, tá? E vou fechar minha caixinha, da minha turbina de Tesla. Pensando nessa possibilidade, vamos pensar na nossa pergunta hoje norteadora para a nossa aula. Qual a importância da eletricidade para os seres humanos? Pensa aí, quarto e quinto ano. Quarto ano, enviando a sua hipótese. Todos aqueles aparelhos que a gente coloca na tomada. Quinto ano, ele gera energia para a gente fazer várias coisas. Quarto ano, é a luz e os aparelhos eletrônicos que nos ajudam a desenvolver mais coisas. Interessante. Quinto ano, a gente usa a luz para enxergar melhor e conectar as coisas. Então, todas essas hipóteses de vocês me fez pensar nessa experiência que a professora acabou de demonstrar para vocês. Essa experiência é uma experiência demonstrativa. E ela foi criada por Tesla, Nikola Tesla, que ele nasceu na Croácia em 1856. Tesla, desde pequeno, observava os elementos da natureza e principalmente os raios, né? Muitas coisas que nós utilizamos iniciou com os projetos de Tesla. Nessa imagem, vocês olhem ali ele observando e fazendo as suas anotações sobre o que está acontecendo ali com os raios. Ele desenvolveu uma turbina bem maior que a da professora. A professora já disse, a minha é um protótipo, não é? Então, ele ficou observando como acontecia tudo isso e realizava as suas anotações. E ele observava os elementos da natureza. E a lâmpada fluorescente que a professora utilizou nessa experiência também foi um projeto desenvolvido por ele. Ele também fez essa lâmpada fluorescente, né, colocando um elemento que é o fósforo, que ele vai produzir menos calor e vai produzir menos calor e produzir mais luz, tá? Então, aqui foi sem fios. E ele também teve inúmeros projetos, como as ondas do rádio, outras pessoas aplicaram para ele. Ele não tinha muita ambição industrial, né? Ele utilizava essas experiências para auxiliar a humanidade e desenvolver a humanidade. Então, ele desenvolveu inúmeras coisas que nós usamos no cotidiano,
foram projetos dele que outras pessoas também se utilizaram e adaptaram. Vamos ver quais desses que foram os projetos dele. Motores elétricos. O que? Corrente alternada. Esse foi um projeto de Tesla, né? Quando ele viu tudo aquilo que estava sendo produzido, né? Ele começou a pensar em além, que pudesse facilitar a vida dos seres humanos. Próximo, brinquedos. Não o brinquedo em si, mas o quê? O motor alternado que tem no brinquedo. Porque uma pilha, muitas vezes, é 1,5 volts. Vocês aprenderam isso ontem. Então, às vezes não tem força suficiente para um pequeno motor. Então, tem adaptações ali que fazem com que o carrinho nosso de controle remoto possa ir um pouquinho mais longe. Próximo, aparelhos para a saúde, para a área da saúde. Ou seja, a tomografia, não é? Que o médico pode fazer um diagnóstico, né? Elaborar um diagnóstico, observando melhor alguns detalhes. E, claro, né? Com a eletricidade, nós vamos ter também a produção de medicamentos em maior velocidade. Como tudo isso, né, Tesla criou, e a gente quer sempre uma parte conectada, vamos pensar um pouquinho como que funciona essa turbina de Tesla, tá? Vocês ficaram curiosos para saber como que funciona sem ter conexão com os fios. Então, aqui a professora vai mostrar para vocês que ela é diferente aqui dessa nossa primeira experiência da aula de ontem. Não é do nosso circuito elétrico. Ele é um outro circuito elétrico que tem outros elementos, tá bom? Esses elementos, nós temos um conector de bateria, que a professora colocou a bateria nesse conector, tá bom? Nós temos também aqui, que a bateria que foi utilizada é uma bateria de 9 volts. Nós temos também aqui um transistor. Um transistor que está bem aqui, embaixo ali da chaveta. Tá bem pequenininho, ali ó, esse pretinho aqui. Isso, tá? Nós temos o transistor, nós temos um resistor, que a professora mostrou ontem, né, numa folhinha para vocês, mas está aqui, bem pequenininho, né? Nós temos também um interruptor, que é essa parte aqui, que é uma chave, não é? Eu vou ligar e desligar para não ficar gastando a bateria. Fios de cobre de 29, que são esses fios mais grossos, tá? E os fios de 32, isso, e a caixinha de MDF. Esses fios, eles foram enrolados em um cano de PVC de 40, tá? Isso, olha aqui o cano de PVC. O que aconteceu para acender essa luz? Então, a professora vai explicar. Eu utilizei uma bateria de 9 volts, né? E, claro, ontem a professora falou o seguinte, eu vou colocar aqui novamente na bateria. Ó, vou colocar aqui a bateria, né? Na minha caixinha eu deixei uma em reserva, né? Reserva aqui, de reserva. Então, coloquei aqui na bateria. Liguei. Né? Essa bateria, ela vai transformar uma energia de 9 volts, vai aqui na corrente primária, que são esses fios mais grossos, e vão transformar isso em 200 a 300 volts para acender uma lâmpada de energia. Olha aqui, ó. Então, ele transformou uma energia baixa em uma energia mais forte, de 300 até 300 volts. Não quer dizer que dá 300 volts, até 300 volts. Então, ele se transformou em um transformador. O que fez tudo isso acontecer? A professora vai desligar para não gastar a bateria, tá? Aqui, esses fios, eles servem como se fosse, eu criei uma energia magnética, como se fosse um ímã. Então, a bateria vai passar a energia química, que vai transformar em magnética, polo positivo e negativo, não é? E vou transformar em uma corrente, aqui uma corrente de até 300 volts, sem fio, que vai acender uma lâmpada fluorescente, tá? Essa lâmpada fluorescente funciona na turbina de Tesla. Tá? Esse aqui é um projeto da turbina de Tesla, tá bom?
porque foi uma criação dele, então ele fez um projeto compatível com a criação dele. Tá? E é diferente. Agora vocês vão observar, a professora vai tirar aqui a bateria. Vocês vão observar. Opa! Demora às vezes para tirar, né? A diferença desse circuito. Aqui, ó. A diferença desse circuito para esse circuito. Viram? Ontem a gente pensou assim, circuito elétrico simples. Mas ele também não é numa situação assim tão simples, ele pode ser um pouquinho mais elaborado para outras situações, tá? Então, nós temos muitos circuitos elétricos diferentes. Imagina na nossa casa, tá? E quando a gente trabalha com eletricidade, sempre com a ajuda de um adulto, de preferência profissional da área, que possa fazer as experiências com atividade, com as experiências com eletricidade. Aqui é um mapa que a professora utilizou para montar a parte interna do circuito, tá? Esse é o mapa que a professora utilizou. Entendeu? Então, quem trabalha com isso tem uma compreensão muito maior referente a esse mapa. Agora, continuando a nossa aula, quarto e quinto ano, vamos para a nossa experiência de hoje. Os materiais: fios esmaltados de cobre fino, 34, 4 ímãs pequenos, uma seringa, durex, 2 LEDs e isqueiro. Então, vamos lá para a nossa experiência. Então, aqui, a professora ela trouxe pronta para vocês, mas eu vou mostrar. O fio esmaltado de cobre é esse fio aqui, tá? Ele é um fio muito fino, ele é número 34. Tem uma curiosidade para vocês, que quanto maior é o número do fio, mais fino ele é. Então, 34, ele é um fio muito fino. E por que ele é esmaltado? Porque ele é muito fino e, ao contrário do fio do chuveiro, ó, aqui, ó, o fio do chuveiro, eles não conseguem fazer uma proteção de plástico para que os elétrons não saiam do seu caminho, não se desviem do seu caminho. Então, aqui, a gente vai ter o cobre, aqui também tem o cobre. O cobre é um condutor, só que aqui ele está esmaltado e aqui ele está encapado com a proteção de plástico, tá? As duas são uma proteção, mas aqui é feito porque ele é muito fininho. Então, esse fio esmaltado, essa é a diferença do fio esmaltado com o fio com a capinha que a gente tem de plástico. Nós vamos precisar de uma seringa, então nós vamos tirar aqui o êmbolo da seringa. Esse fio esmaltado, a professora vai mostrar para vocês. Vocês mais ou menos vão colocar essa medida de uns 50 centímetros, tá? Mais ou menos assim. E vocês vão começar a enrolar no meio da seringa. Como nós vamos fazer um gerador, vocês perceberam que o gerador de energia, ele vai precisar de muitas voltas. Então, eu vou enrolando, tá? Tem que cuidar. E daí, vou puxando aqui para ficar mais centralizado. Então, ele demora bastante, até 600 voltas, e eu não estou contando aqui, tá? Por que 600 voltas? Porque a professora fez com 600 voltas e deu certo. Pode ser com menos? Eu não testei, tá? Porque a professora já falou, a experiência, muitas vezes, a gente tem que testar. Então, daí, eu deixo mais um tanto desse fio aqui e corto ele, tá? Eu vou pegar, quando eu enrolar tudo, eu vou pegar um durex e vou colocar aqui para os fios só não saírem do local, entendeu? Então, eu deixei mais uns 50 centímetros ali do fio. E daí, quando eu precisar, eu vou apenas aqui tirar o esmalte. Como que eu tiro o esmalte? Por isso que tem que ter o auxílio do adulto, se vocês fizerem em casa. Eu vou queimar aqui um pouquinho, as pontas dele. E vou deixar aqui ao lado um pouquinho. Daí, eu vou pegar 2 lâmpadas de LED. Aqui a professora já deixou prontinho com o fio queimado e tá as 2 lâmpadas de LED. E vou enrolar aquela parte que eu queimei do fio, aqui, se eu fosse queimar, e vou enrolar aqui. Então, aqui a professora já trouxe e enrolou. O LED vai ter 2 pontas, uma maior e uma menor. A maior eu vou colocar com a menor e vou enrolar um LED no outro e aqui, ó, vai ficar tudo enroladinho, tá? Primeiro eu enrolo os 2 LEDs. E o menor eu vou enrolar de novo no maior, tá? Vou fazer o contrário, polo positivo e negativo, tá? Podem observar que eles dois estão tudo junto e vou enrolar os 2 fiozinhos.
Daí, aqui a professora fez as 600 voltas, deixou tudo certinho, né? E vou colocar o quê? Os ímãs. Nossa, professora, mas não aconteceu nada aqui com os ímãs? Bem, o que está faltando? Está faltando eu fazer uma indução de energia. Como que eu vou fazer? O que está acontecendo aqui? A professora está aqui com a seringa, né? Opa, arrebentou o fio. Estou com a seringa aqui, né? E balançando essa seringa com 4 ímãs, que foi pedido para vocês. Eu coloquei ele aqui, tirei o êmbolo da seringa, né? E na hora que eu fiquei fazendo, né, balançando aqui, eu ocasionei uma indução de energia. Ou seja, o ímã da energia magnética fez o quê? Fez com que os elétrons aqui, que estão no fio de cobre, percorressem seus caminhos até a lâmpada de LED. Aqui está, viu? E ela acendeu. E olha, faltou luz em casa, podemos ter uma alternativa, né? Aonde que eu consegui esses materiais? Esses materiais, às vezes, têm equipamentos, mas é só o pai, algum adulto responsável que pode retirar, né? Esses são equipamentos, às vezes, reaproveitados. Agora, porque a gente pensa tanto nesses equipamentos e vendo isso, vamos pensar novamente na nossa pergunta que a gente iniciou. Vamos lá? Qual que foi a nossa pergunta? A nossa pergunta era: qual a importância da eletricidade para os seres humanos? Então, a gente percebeu que a eletricidade é muito importante. Vamos validar as nossas hipóteses? Todos aqueles aparelhos que a gente coloca na tomada. Também para aqueles aparelhos que a gente coloca na tomada. Mas também os celulares que a gente coloca para carregar, né, e a gente utiliza. Nós aprendemos que também para onde? Para a saúde, tomografia, né? Como facilitou os diagnósticos. Continuando a segunda, ela gera energia para a gente fazer várias coisas. Sim, a eletricidade gera energia para fazer várias coisas, né? Então a gente cada vez tem que pesquisar e desenvolver muitas coisas relacionadas à energia. E sempre aproveitando elementos da natureza, sem o quê? Desmatar e ocasionar outros malefícios para a natureza. É a luz e os aparelhos eletrônicos que nos ajudam a desenvolver mais coisas. Sim, com a luz, a nossa mente começa a desenvolver outras coisas, porque cada vez que a gente desenvolve algo, a gente vai ampliando o nosso conhecimento e querendo aprimorá-lo, como o Tesla fez. A gente usa a luz para enxergar melhor e conectar as coisas? Também. Nós utilizamos a luz para poder enxergar melhor quando está escuro e conectar os aparelhos que nós iremos utilizar, e alguns deles apenas carregar. Vamos ver se nós chegamos no nosso objetivo dessa aula? Perceber a importância da eletricidade para os seres humanos? Sim, a eletricidade é fundamental para os seres humanos. Eu não consigo perceber sem estar utilizando a eletricidade hoje. Por isso, né, nós vamos concluir um pouquinho mais os nossos conceitos. A eletricidade é fundamental para a vida moderna, pois nos permitiu avanços tecnológicos que favorecem a vida do ser humano em seu cotidiano. Contudo, ainda hoje nem todas as pessoas têm acesso a ela. E essa é uma realidade. A eletricidade ampliou os nossos conhecimentos, as nossas conquistas, muitas outras coisas, a industrialização, mas muitas pessoas não têm acesso a ela. E Tesla queria, que hoje foi o que norteou um pouquinho a nossa aula com o conhecimento dele, queria a eletricidade para o uso de todos. E nós iremos chegar lá, porque sempre estamos ampliando nosso conhecimento, e eu tenho certeza que das nossas aulas, daqui uns 10, 15 anos, nós teremos muitos cientistas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo enorme no coração e até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e continue estudando e se cuidando aí na sua casa. Faça todas as atividades com muito capricho. Você já sabe, vamos terminar o nosso ano letivo e nenhum coronavírus vai impedir o seu aprendizado. Até o próximo programa. Tchau!
era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Trilhas, a viola me redime, creia ilustre cavalheiro, contra a fé, moléstia, crime, Luz e Dorival Caymmi, Valde Jackson do pandeiro. Grã-Bretanha, Itacara, Evoé.